Olá, caros alunos, estamos aqui na disciplina de Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, hoje para discutir o conceito de sexualidade para Freud. Vejamos então o que é sexual para Freud. Em Freud, sexual não se confunde com genital. A sexualidade ela é muito mais ampla. Ela inclui, inclusive, as preliminares do ato sexual, as perversões, as experiências sensuais da criança em relação ao próprio corpo ou ao corpo da mãe. Então, nesse sentido, é muito importante a gente entender que a sexualidade ela é algo muito mais amplo do que o ato sexual em si. O ato sexual ele é apenas um dos aspectos envolvidos no que é sexual para Freud. Sendo assim, a sexualidade ela inicia desde o nascimento da criança, é algo presente em toda a sua infância, devendo ser compreendido sobretudo pelos professores, uma vez que essa sexualidade ela vai se manifestar já na ida da criança para a escola, naquele momento de separação da criança com a mãe. Então vejamos o que é sexualidade infantil para Freud. Então Freud toma como base a sua experiência com pacientes histéricas, como vimos no filme Freud Além da Alma, e descobre a sexualidade infantil. Na época ele escreve um trabalho, no ano de 1905, intitulado 3 ensaios para uma teoria sexual, que foi aquele documento apresentado já no final do filme Freud Além da Alma, em que vocês puderam perceber o quanto que Freud é mal compreendido nesse momento por toda a equipe médica que acompanhava o seu trabalho. Nesse trabalho ele discute então as noções de pulsão e pulsões parciais, cujo teor será de grande importância para o campo da educação. Vejamos um conceito bastante importante dentro da leitura freudiana do desenvolvimento psicossexual. O conceito de pulsão dentro da psicanálise freudiana. Pulsão não se confunde com o termo instinto, isso é muito importante de termos em mente. Ordem biológica, restringindo-se apenas ao que ocorre no corpo. Já com o termo pulsão, Freud descreve uma dupla acepção, ou seja, um conceito limite entre o somático e o psíquico. Somático aqui é relativo a corpo. Nessa perspectiva, a fonte da pulsão é o corpo, mas apresenta-se ao sujeito por meio de representações, de uma energia aí que chega ao sujeito representando aquilo que ocorre no seu corpo, ok? Um outro conceito que se desdobra desse conceito de pulsão é o conceito de pulsões parciais. As pulsões parciais são aspectos perversos presentes na sexualidade infantil, como a pulsão oral, anal, escópica, epistemofílica, de domínio, etc. As pulsões parciais, elas não têm ainda um objeto preciso ao qual se dirigir. Na infância, elas possuem, portanto, um caráter errático. Isso quer dizer que não há um único objeto capaz de satisfazer a essas pulsões, a esse desejo da criança, tá certo? Qualquer objeto pode ser responsável por satisfazer a essas pulsões. Aqui também é bastante interessante a gente entender o conceito de sexualidade perverso polimorfa. Então, sexualidade perverso polimorfa tem a ver com esse caráter de múltiplos objetos capazes de satisfazer a sexualidade nessa fase, ok? Vejamos então alguns exemplos aí de como as pulsões parciais elas vão atuar no sujeito. Então, vemos aí na fase oral que a parte do corpo que está mais erotizada, por isso recebe o nome de zona erógena, é a boca. Quando falamos da fase anal, percebemos que a zona erógena é o ânus e todo o que diz respeito a essa região, então muito presente aí o processo de troca de fraldas, aquela expectativa que é gerada no adulto pela produção das fezes, pela criança, todo esse momento de uma relação que se estabelece via corpo da criança, mas que vai
galgando, vai alcançando outros representantes de satisfação, como a presença do adulto, o olhar, o toque. Então é nessa perspectiva que o Freud vai falando de uma satisfação que vai sendo extraída da relação da criança via corpo com o adulto. Temos também a fase fálica, né, na qual as zona erógena são os genitais, aquele momento em que a criança percebe as diferenças sexuais anatômicas e se interessa em conhecer o corpo do outro e o seu próprio corpo. Vemos também aqui uma foto bastante representativa da questão da pulsão de domínio, aquele momento muito presente pelas crianças que desejam saber o que há dentro dos objetos, dentro dos brinquedos. Muitas são vistas como destrutivas por desmontar os brinquedos, mas isso faz parte aí dessa tentativa de pulsão de domínio, né, de conhecimento da criança sobre os objetos que a cercam. Entre as pulsões parciais também temos a pulsão escópica, que é a pulsão relacionada ao desejo de ver, a curiosidade. A pulsão epistemofílica, que é a pulsão de saber, envolvida aí no desenvolvimento infantil da criança. E o que é importante de notar dentro dessa perspectiva freudiana é que essas pulsões parciais, na verdade, elas vão compor grande parte do desejo aí da criança pela pesquisa. Então, nessa perspectiva, o Freud vai nos falar de uma relação intrínseca entre constituição psíquica e constituição cognitiva. Constituição psíquica envolvendo essa parte da curiosidade, da investigação sexual infantil, e que num segundo momento ela vai sofrer ação aí do processo de sublimação, que nós veremos em nossas próximas aulas, canalizando grande parte desse desejo para bens socialmente aceitos, ou seja, aí para o campo da educação, para o campo da pesquisa científica, ok? Então vemos aqui mais alguns exemplos das pulsões parciais, o desejo aí da criança de intervir sobre o seu meio, conhecer o seu meio, os animais, suas dúvidas sobre como nascem os bebês, como os bebês vão parar na barriga da mãe, quais são as diferenças sexuais anatômicas, uma série de interesses que a criança ela vai manifestando por meio do seu jogo simbólico, por meio das suas brincadeiras, por meio de suas pesquisas, a partir da relação com o outro, dos estudos. Então, algo bastante importante de o educador estar atento, porque se o educador parte daquela suposição equivocada de que o que é da ordem sexual é apenas o ato sexual, ele desconsidera essa gama imensa de energia libidinal, de libido, de desejo, de saber, que permeia aí a relação da criança com os seus objetos e que num segundo tempo será crucial para o seu desenvolvimento cognitivo, para o seu enveredamento pelo campo dos saberes, e este será a pauta dos nossos próximos encontros, das nossas próximas aulas. Hoje fica apenas um despertador aí para vocês, para despertar o desejo de vocês sobre a pesquisa neste campo da sexualidade para Freud, e nos vemos então no próximo encontro para falarmos mais a respeito de sexualidade nessa perspectiva, ok? Um grande abraço e até mais.